Senhoras e senhores, sejam novamente bem-vindos. Pedimos que tomem seus assentos. Vamos então dar início à nossa segunda parte do evento. Lembramos que tanto o Centro Cultural Espírita Jardim Ramos quanto a UGEA, União Gaúcha de Estudos de Apometria, não se responsabilizam por pertences deixados no local onde são realizadas as palestras. Pedimos a gentileza novamente que coloquem seus celulares no modo silencioso. Lembramos que é proibido filmar as palestras, mas que a fotografia está liberada. Fotografem à vontade, porém, por gentileza, não usem o flash para conforto dos seus colegas e também dos palestrantes. Após o encontro, nós disponibilizaremos os vídeos oficiais das palestras no nosso canal da UGEA no YouTube. Ao final das palestras, como foi feito na parte da manhã, teremos um breve período para perguntas da plateia aos palestrantes, na mesma sistemática. Levante a sua mão e levaremos o microfone até você. Convidamos nesse momento o Sr. Fábio Pisamiglio para proferir a palestra intitulada Ética na Apometria. O Sr. Fábio Pisamiglio é empresário na área de comércio internacional, formado em ciência da computação pela Universidade de Caxias do Sul. É presidente do Centro Cultural Espírita Jardim Ramos, que engloba a administração de 16 escolas de educação infantil, além de prestar educação espiritual e auxílio gratuito para mais de 10 mil pessoas mensalmente. O Sr. Fábio organizou e coordenou o primeiro Congresso Internacional de Apometria, com o intuito de reforçar os conceitos éticos e morais na utilização da apometria, bem como seu desenvolvimento em âmbito mundial. Atua também com o conceito de espiritualidade dentro das organizações, trazendo, independentemente de religiões ou credos, a ética como forma de desenvolvimento do ser. Com a palavra, o Sr. Fábio Pisamiglio. Boa tarde. Sou o tom principal, porque eu também tinha que ter falado do Rude, sou juventudista. Tivemos a segunda vitória do ano, Alfredo Jaconi. São sempre 3 vitórias por ano que a gente tem. Então, já estamos quase cumprindo a meta do ano. Importante vitória. Já está quase, ó, meio ano já vamos conseguir tudo que a gente fez no ano passado. Boa tarde, eu queria deixar o pessoal um pouco mais acordado depois do almoço, todos comendo bem. A gente tem que fazer algo sempre mais leve, né? A gente faz os eventos aqui. Eu como bastante carne, infelizmente aqui não tinha. Mas estava bom, né? Deu pra gente ficar bem. E daí a gente não dorme. Comida mais simples. Vou começar contando uma historinha que alguns já conhecem, mas acho que é bem importante para o assunto que eu vou falar. Todos sabem o que é isso? Não, não sei. Dá para ver que o pessoal está precisando de conhecimento. Vou contar uma história que é totalmente ficção, sempre falo que era ficção, que não foi comigo. Há uns 15 anos atrás, vou dizer tudo que é meu, mas não é, tá? Um amigo meu que não mora mais aqui em Caxias, ele me apresentou essa mochila, essa grande invenção. Para quem não sabe, essa é uma mochila da Heineken, onde a gente coloca o barril e tu pode colocar nas costas, andar onde tu quiser, o barrilzinho, e ele mantém o barril gelado. Quando a gente não precisa de tomar uns 5 litros de cerveja durante o dia, com ele gelado. É algo que Imprescindível. além do mais, para quem conhece um pouco, aqui tem um caninho, né? Eu já imaginei aquilo com aquele antigo óculos do Chaves. Tu coloca aqui e anda e vai bebendo, né? Tu vê a cerveja passando. Aí só para o vazio. Antes dessa grande invenção, o que se fazia?
né? As pessoas que proibiam fazem. Pega o balde, coloca o barril dentro e enche de gelo. Mas não é essa ótima invenção, não ficou mais necessário. Faz uns, sei lá, 12, 15 anos atrás. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu sonho de vida. Meu sonho de vida. É o que eu preciso para poder desencanar. Ainda não conhecia o Dr. Dorival, conheci, ele era meu oftalmo. O doutor é meu oftalmo desde sempre, na outra encarnação, mas ainda não conhecia a apometria. E aí fui atrás, né? Na época acho que era Super César, de Caxias, né? Ontem. Depois fui no Big, me propus aí no Big. Ele baixou vibracionalmente. Lembro que fui pra praia, fui no mercado na praia, Floripa, fui lá no Angelone, procurar. Nada. Nisso, né, nas saídas para beber com esse meu amigo, aí ele contou, tá dele veio com um problema. Qual é o grande problema? Para quem tem um pouquinho de conhecimento, sabe que sempre vaza um pouquinho dessa válvula. E vai enchendo. E a dele estava furado. Simplificando bem a história. Estava furado. Então ele andava com a mochilinha dele e vazava. O que ele fez? Ligou para reclamar. A mochila dele. Gastou 50 reais na mochila. Acho que o barril devia estar uns 25 a 30 reais na época. Uns 80 reais estava lá com a sua mochila. E a mochila com problema. Ligou para a Heineken. Acho que era a Vampara aqui. Falou que ele cuidava disso. Ligou para eles, o que eles fizeram? Mandaram uma nova e deixaram na casa dele. Trocaram a mochila dele. Ficou ele com duas, uma vazando e a outra 100%. Então, por que isso aqui está nessa palestra? Eu sou brasileiro. E vi uma oportunidade. A minha mochila está com problema. Fiquei com duas, sem gastar um centavo. Liguei para lá. Hoje em dia eu tenho duas mochilas da Heineken. Então, imagina, divide esse karma comigo, né? o Rudy falou um pouquinho aqui, né? Quando ele contou que ele botou as grades espirituais ao redor da casa dele. A gente faz isso sempre. Hoje em dia até talvez eu não fizesse isso. Não fosse roubar a Heineken. Mas vira e mexe a gente tem um probleminha moral. O que o Rudy fez na casa dele a gente faz sempre. Para poder ter o que quer, a gente usa nosso conhecimento. Nosso poder de persuasão. Então eu quis trazer esse exemplo aqui porque a gente não precisa ter um roubo, isso é um roubo que eu fiz. Mas só a nossa já faz coisa muito pior que isso. Isso aqui está impregnado na nossa cultura do Brasil também. Isso é outra coisa que a gente tem que pensar muito. O quanto essa cultura entrou na gente. E quanto a gente está se policiando para não acontecer o que eu fiz aqui. Vou dar um exemplo meu. Todo mundo salivando, olhando para a cerveja, depois do almoço. Eu dei essa palestra aqui num ambiente que não come carne e não bebe. Aí iniciei com isso. A pessoa perguntou, está errado? Posso tirar? Posso tirar da palestra? Eu vou dar outro exemplo. O que é isso para vocês?
Folhas de um álbum de fotografia. Violão. Violão. Um LP. O Leguinho disse que é massa de lasanha. Vou contar outra história. Tem um amigo meu que nunca mais vi. O nome dele é Mike. Estava ele feliz da vida porque ia viajar para os Estados Unidos e ia fazer compras. Agora como você conhece. Chegou em Orlando, acho que não. 15 minutos depois já estava numa Best Buy. Foi lá, escolheu seu prêmio. Viu a pessoa pegando, a notinha, voltou para a sua casa. Para a casa que estava alugada. Quando abriu, aí eu estava chegando naquele momento. Quando ele abriu, ele recebe isso. Isso aqui é uma caixa de um MacBook. E esse era o conteúdo da caixa. Essa foto foi retirada logo depois que ele abriu. O produto era folhas de ofício, não era nem folhas de álbum de fotografia. Era um papel normal, 75 gramas, dando um pezinho. Mas estava lacrada, estava tudo bonito. Aí eu vou ter que repetir, né, o que eu falei na outra palestra. O pessoal estava... Quando eu falei isso aqui, estava o pessoal assim de alta frequência, então, Joana de Ângeles, sabe? E aí eu, com toda a minha frequência, alta sempre, como presidente. Eu olhei para ele e pensei assim, né? Vou dizer com todas as palavras, eu vou falar com o Rudy me ensinou que tem que falar a verdade. Falei lá também, se fudeu. Pensei nisso. Minha mãe vai daqui a pouco me xinga. Pensei que ele tinha tido um problema. Mas como o bom amigo disse, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Voltamos à Best Buy. Chegou na Best Buy, tinha um recibinho, que não tinha nem nome dele, não tinha nada. O recibo os recibos que foi para os Estados Unidos, já viu nota fiscal lá, é pior do que a gente recebe na padaria. Até porque não precisa tanto controle. Ele chegou com a caixa, botou logo na entrada, mostrou para a mulher, mostrou o recibinho, foi contado o que aconteceu para ela. Ele falou, vi a pessoa pegando no estoque. Ela pegou, pediu desculpas, mandou pegar outra caixa de notebook, deu um notebook, outro notebook para ele. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí, como bom brasileiro, todo mundo pensou aqui, por que isso não acontece aqui, né? A Apple trocando folha de ofício por notebook. Esse é o problema da nossa ética, nossa moral aqui do Brasil. Quando a média está um pouquinho melhor, eu estou falando de moral e ética espiritual, que isso até acho que nós somos melhores. Mas como sociedade, nós temos um problema sim. Hoje, isso aqui não é possível no Brasil. Eu chegar com uma caixinha de papel e em qualquer loja pedir para trocar por um notebook, que aqui valeria 10 mil reais, acho que não dá. E não dá por quê? Você chegou em casa, tirou o notebook, encheu de papel e voltou. Quando eu cheguei já estava no papel. Eu não tinha caixa lá.
tinha caixa para fazer a mesma coisa. Tá. Um exemplo de caixa, como é que é? Conceituar um pouquinho rapidinho, mas não é meu forte. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Uma das milhões de conceituações de ética. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Até aqui tudo bem? Discorda? Não vou ler tudo isso. Ética e moral, de acordo com a escola filosófica, divergem muito uma coisa da outra. Então, tem escolas que dizem que ética é a ciência da moral, outras dizem que ética e moral são a mesma coisa. Ética como arte de viver, estética da existência, ética como filosofia moral, e tem mais uma infinidade de ideias conforme a filosofia estudada. Tá? Não vou entrar em nenhuma aqui, até porque não sou conhecedor de filosofia. Veio para cá com um objetivo. Estamos aqui com vinculação à apometria. Aqui quero fazer uma paradinha. Mesmo tendo roubado da Heineken, a gente está aqui representando um conjunto de entidades. Todos vocês estão vinculados a uma desses grupos. Se a gente for lembrar por que cada um existiu, a gente vê o porquê que a gente precisa muito desse conhecimento ético, por que a gente está fazendo isso. Quando a gente criou lá, 3 anos atrás, a ideia do ciapometria, e antes a gente já tinha feito o Vendel G aqui, a semente inicial da criação desse evento era ética. Que a gente falou, acho que a gente falou até lá na casa dos senhores. O problema ético que estava acontecendo dentro da apometria. E ainda acontece. Agora lá em São Paulo, essa palestra foi dada em São Paulo agora, semana passada, falta pior ainda. Por isso que a gente coloquei aqui para a gente dar uma discutida. Nada que eu vou falar aqui eu acho que é uma verdade absoluta. Nada que eu vou falar aqui é a minha verdade. Eu quero só criar algumas dúvidas para a gente repensar. Eu vou querer ir lá no básico. O que é a apometria? Todo mundo aqui trabalha na apometria, mas o que é a apometria? Vou dar um conceito aqui que não vai valer nada, mas o que é a apometria? Quem responde o que é a apometria? Pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Engloba tudo. Tem mais? Alguém discorda? Alguém quer adicionar alguma coisa? Todos aqui trabalham na apometria. Alguém deve ter um conceito próprio. Método espiritual. Ferramenta dos trabalhos de obsessão. Ferramenta de obsessão. Uma técnica de amor. É uma ferramenta pela qual o mundo espiritual se vale de nós para auxiliar o próximo e nós mesmos. Também? Quando o Dr. Lacerda criou, além da medida, né, na verdade a gente não consegue conceituar. Sim. Né? Qualquer coisa ou outra, colocar aqui um conceito rápido ali que também não diz nada. Porque a apometria realmente está além da medida. Quando a gente tenta colocar ela numa caixinha, talvez até seja ego colocar numa caixinha. Eu preciso ter a minha apometria.
as minhas técnicas. Voltando aqui um pouquinho, aqui eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou devagar um pouquinho. Quando a gente fez esse congresso aqui, e quando a gente reuniu, tinha 100 e poucos dirigentes de casas numa sala lá, quem estava lá naquela sala? O que se viu mais lá? Na minha casa, As minhas técnicas, a minha forma de atender, os egos, seus casos. Sinceramente, para mim foi uma decepção aquela reunião. Falando entre amigos, um pouquinho mais de perto. Depois vão ver o vídeo. Mas é verdade. Se espera mais, né? Só para pensar mais um pouquinho. Vou dar aqui o doutor Lacerda. Um dos conceitos que eu achei: conjunto de princípios e técnicas que tem como objetivo o tratamento, a harmonização e a conscientização de múltiplos aspectos que movem as energias humanas, aí de encarnado ou desencarnados. Mas qualquer conceito vai caber. Cada casa vai trabalhar de uma forma, em parte da apometria, não é aquela que é correta, não é a que está errada, com o objetivo de melhora ou do paciente ou do desencarnado, objetivo de ajudar alguém. Estou errado? Né? Tanto faz o conceito. E aí, quero perguntar para vocês, por que a gente tem que falar de ética especificamente na apometria, e não como algo espiritual, como casos que a gente teve no ano passado, ali no final do ano passado, problemáticos. A gente já, aqui na casa, o Ricardo pode falar bem, né? Problemas éticos, a gente estava sentindo que aconteceu uma coisa com a espiritualidade, a gente conversou, no nosso conselho a gente conversou, e deu lá o caso do João de Deus. Estava sentindo, a gente estava sendo inspirado, ó, vai dar problema. Começa a colocar algumas barreiras aí, porque vai dar problema. Mas no caso da apometria, quais são os problemas éticos que a gente pode ter na apometria? Ricardo, passa o microfone aí para o pessoal. Eu tenho a honra de trabalhar no grupo do Dr. Dorival, né? E como disse o Tadeu antes, quando a gente está perto do Papa, não adianta a gente querer rezar missa. Então a gente aprende muito com o Dr. Dorival, porque eu, puxando a brasa para o assado dele, que também é meu, o Dr. Dorival, ele é a simbologia do amor personificado. Ele não vê maldade nas pessoas. O Dr. Dorival, ele acolhe preto, branco, azul, amarelo, gordo, magro, e a gente aprende principalmente a técnica da doutrina com ele, pela amorosidade e firmeza com que ele trata os espíritos. Mas eu, como uma reles aprendiz, eu percebo algumas coisas no grupo e que eu sempre trago para mim a filosofia de que se eu não posso fazer melhor, eu não posso criticar. Então eu preciso olhar, aprender, observar e absorver o que é bom para mim. Mas quando a gente fala, e também a minha profissão como psicóloga, eu vejo que as pessoas confundem muito questões emocionais com questões espirituais, sendo que uma é sintoma da outra. E trazem muito a questão de que a apometria vai resolver tudo. E o que o Rudimar falou hoje de manhã me chama a atenção na questão do médium consciente. É preciso que eu esteja consciente do meu estado, de oferecer ajuda e de buscar ajuda. Desde do curso de passes a gente aprende também no Reiki, aqui na casa nós aprendemos que no momento em que eu não me sinto equilibrada, eu preciso buscar ajuda e não oferecer ajuda, porque aí eu estou me esvaindo em energia ao invés de oferecer a energia. Para mim, especificamente falando, eu sinto a dificuldade do médium se perceber consciente
e não consciente do estado mediúnico, mas essa consciência de que o que eu posso fazer se eu não posso trabalhar na apometria nesse momento? O que eu posso fazer para oferecer o bem aos outros para que eu possa receber o bem? Até onde a espiritualidade me ajuda e aonde é a minha parte? A gente teve um caso há poucos dias, então isso ali, hoje mesmo eu pensando, eu disse, pô, isso veio nos ensinar muito do que está acontecendo. Eu acho que a ética dentro de uma casa espírita, ela começa pela nossa porta de entrada, desde o atendimento fraterno até o momento em que é encaminhado os atendimentos para as pessoas. A gente tem uma linha muito tênue. Quando se fala de espiritualidade, se fala de subjetividade. Então é preciso observar muito o que tu fala para aquela pessoa que traz a dor dela para te resolver. Porque na grande maioria das situações que eu vejo no atendimento aqui na nossa casa e outras tantas que eu conheci, é exatamente isso que acontece. A pessoa vem com um caminhãozinho, como disse o Rudimar, e entrega esse caminhão para casa. Só que, para aí um pouquinho, a gente precisa chamar a atenção desta pessoa. A apometria, ela é uma técnica, ela não é milagre. Ou seja, eu posso considerar a vida como um milagre. E posso considerar que a apometria é um dos milagres que a vida me dá. Mas ela não vai resolver. Entro de novo naquela questão que o Rudimar trouxe, da causa e efeito. Uma coisa é a minha dívida e outra coisa é o que eu atraio para mim. Então, como médium aqui da casa, tenho orgulho de dizer, estou nessa casa há mais de... não precisa falar o tempo. Mas o que eu percebo é a dificuldade que nós espiritualistas, e nem vou dizer espiritistas, o quanto o nosso ego fala, grita alto, no sentido de dizer que eu já sei tudo. Então, a dificuldade que a gente tem de sugerir que alguém leia, que alguém busque, que alguém aprenda, que alguém se abra, porque, eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo. Eu acho que a primeira ética, antes da apometria, antes da ética social, tem que ter a ética individual. O meu bem vai até onde começa o bem do outro, e os dois bem unidos a gente se sente um só. Então, como médium, eu sugiro que todas as pessoas que venham para uma casa espiritualista ou um templo religioso, ou enfim, buscar ajuda para os seus problemas, é buscar equilíbrio para olhar os seus problemas. Mas nenhuma entidade, nem Cristo personificado vai resolver o meu problema. E a primeira ética é ter respeito comigo e respeito com o meu semelhante. E o que é primordial, o que se vê aqui, fica aqui. Ponto final. Esse é o meu ponto de vista. Complementando, a gente, naquela nossa reunião, eu acho que ela teve a reunião do Ciapometria, tem muito a ver com isso que a Kátia acabou falando ali, a questão do ego, né? A gente acaba vendo muitas vezes as pessoas achando que o espírito é mais merecedor, ele é melhor, ele tem mais conhecimento, né? Nós conversamos ali sobre, se Jesus viesse novamente, tu acha que ele viria num centro espírita? Né? Ele ia chegar, entrar, ver a quantidade de ego inflado e ia meia volta, ia lá junto com os craqueiros, né? Então ele vai no necessitado, e a gente às vezes perde um pouco essa noção, e o pessoal sobe no salto, e aí, na minha casa é assim, a minha técnica é isso. Então acaba se levantando algumas questões na sociedade. Qual é o limite do humor? A gente poderia refletir e pensar qual é o limite da apometria, qual é o limite do trabalhador de uma casa espírita, até onde ele pode influenciar, ele pode intervir também numa pessoa. As pessoas que chegam aqui na nossa casa e são acolhidas, elas estão, na grande maioria, desesperadas, necessitadas, com dores, e a pior coisa que tem, mais do que uma pessoa, um ladrão que te pega desprevenido ali para roubar, para usar droga, que é
quase um coitado, né? O escravo da droga é aquela pessoa que se aproveita, né, da boa vontade e da dor da pessoa para enriquecimento próprio, para criar como se fosse um endeusamento, né? O gurus, né? Então eu vejo mais, esse é o perigo mais, né? Quando a gente trabalha com espiritualidade, com um pouco de misticismo, a gente acaba entrando um pouco nessa zona perigosa do guru, da pessoa, porque a gente já teve problema aqui na casa, de pessoas que começam a trabalhar, se sentem um guru, e aí a casa se torna pequena para a pessoa. Ela não entende que a casa que está acolhendo ela pode entrar e sair, ir embora e voltar, a casa continua. Ela se sente maior, ela sai, né? Então eu acho que é mais ou menos essas reflexões, né? Complementando isso. Entre a energia que a gente está trabalhando, nós temos muita responsabilidade. Por que eu pedi específico da apometria? Dentro de uma casa espírita normal, em um tratamento apométrico, qual é a diferença? Pensa um pouquinho, qual que é a diferença? Dentro de um tratamento espiritual normal, nós temos diferenças. Nós trabalhamos com energias que têm a mesma origem, mas de forma bem diferente. Bem diferente. Nós temos eu vejo uma responsabilidade muito maior do doutrinador apométrico, com todas as técnicas que a gente tem disponíveis, do que um doutrinador kardecista fazendo convencimento evangélico. Sim, né? Então, isso gera um dilema ético muito maior também. Nós temos uma brecha ética que pode ser muito maior. Não concordam? Isso está dentro do que já foi falado, né? Só para dar concatenar as ideias. Entre outros problemas que eu vou apresentar para vocês. Problemas que, na verdade, são... Quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem. Eu listei algumas coisas aqui que eu acho que a gente tem que pensar. Não é que a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que pensar. O Jardelino aqui, semanalmente, passam 1.000 a 1.500 pessoas aqui para receber atendimento. Até mais, agora no de reiki até mais. Nisso, doutor, o senhor pode me ajudar? Quantos papeizinhos são colocados por semana, mais ou menos? 150, 250 solicitações de atendimento apométrico que não passaram pelo atendimento fraterno. Se a gente for somar o atendimento fraterno, vai dar mais de 100, 150 pessoas. Certo? Pelo método convencional que a gente utiliza aqui, na maioria dos grupos, isso é possível de atender. Hoje é possível. Os grupos, a quantidade de grupos que a gente tem. Claro, se utilizam outras técnicas, se atende de outras formas, que eu não quero entrar no mérito aqui. Para quem não conhece o Jardelino, nós temos, se eu não me engano, 12 grupos de apometria e cada um atende de uma forma. Tem mais um grupo de desobsessão clássica. O restante dos grupos, essa desobsessão clássica usa algumas técnicas apométricas. O restante dos grupos de desobsessão, entre aspas, não é só isso que se faz, usa as técnicas apométricas, cada um da sua forma. Um tem mais umbanda, outro tem menos umbanda, um incorpora uma coisa, outro incorpora outra. É uma federação. Cada grupo aqui trabalha da sua forma. E isso já mostra que a gente não quer criar um padrão de atendimento. Um padrão de atendimento apométrico usando técnicas específicas e tal. Porque concorda que cada grupo seja de sua forma. E acho que é certo. Agora, algumas coisas a gente tem que discutir. Tá? Isso eu acho que fora daqui também é assim. Acho que a maioria dos grupos, a maioria das casas devem ter. Por exemplo, lá na Casa Jardim, né? Cada grupo trabalha de uma forma. Acho que tem que ser assim. Até por força de trabalho de cada grupo é diferente. Tanto do encarnado quanto do desencarnado. A frequência de cada grupo é diferente.
Isso necessita trabalhos diferentes. Eu acho. Penso que no próprio estudo fica muito claro isso, em função de que as necessidades de cada ser também são diferentes. Com certeza. Da mesma forma que hoje nós temos tantas vertentes de espiritualidade, o caminho que cada um necessita ou se sente acolhido é diferente. Com certeza. O propósito é um só, que a gente evolua a consciência. Agora, dentro do nosso propósito, nós temos as pessoas. Dentro de cada pessoa existe o ego. Então, eu estou aqui para falar do que não é legal. Ética é um assunto chato, né? E se todo mundo aqui tivesse no Cristo, não precisaria ser dito. E infelizmente, acabou meu tempo. Eu nem comecei isso. Primeira. E se a gente estivesse no alto no Cristo, fazendo o que tinha, tudo que tinha que ser feito, primeiro que ninguém precisaria cometer, né? Nós não estaríamos aqui. A gente tem que cuidar um pouquinho também de sua boa vontade também. A gente tem que ter um pouquinho de limite. Então, listei aqui alguns itens para ir do começo até o fim do atendimento. Quem atender? Até onde ir nos atendimentos? Isso são coisas que sempre surgem. Todo dia alguém fala: ah, eu posso atender tal pessoa que não pediu atendimento? Eu não sei a resposta, vou estar aqui para discussão. Até onde deve se dar feedback ao atendido? Atendeu? E aí depois eu vou falar com o atendido. Depois o grupo discute atendimento. Até onde esses atendimentos? E fora de tudo isso, atendimentos remunerados. Certo? Posso iniciar? Vou ter que correr um pouquinho mais. Procurei lá a fila do SUS, achei essa foto. Essa foto é exatamente igual às nossas filas. Né? Tanto do lado espiritual quanto do nosso de encarnado. Sempre tem um monte de gente para atender. Quem é mais importante aqui para atender? Essa criança que está doente, a mãe pediu atendimento. Vocês atenderiam? Sim. Claro que sim. Vocês atenderiam esses? Claro que sim. Com o mesmo amor, né? Somente depois que sequestrou tua família. Só para pensar um pouquinho. Só para pensar um pouquinho. Ah, não vou atender. Ele é mau, ele não quer atendimento. Tudo bem? Ok? Envolver todas as correntes filosóficas aí. Vamos atender essas pessoas? Sim? Tem muito lugar que diz que não. Para qualquer caso aqui que eu mostrar aqui, vai ter as duas ideias. Né? Ah, sei lá, pegar o Maduro aqui, dizendo que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Mas ele não quer ser atendido, ele não está trabalhando no bem, ou está trabalhando no bem, sei lá, que cada um acha. Vamos se preocupar com aquela criança que está ali, que a mãe veio pedir ajuda. Uma decisão errada de qualquer um desses vai dar problema com mais de uma criança. Mas aquela criança pediu, esse não pediu. Fácil a decisão, né? Que é lá na guerra da Estado Islâmico, se eu não me engano. Vocês atenderiam quem aqui? Esse ou esse? Pois é, quem assiste? Hoje. É fácil falar todos, mas a gente tem uma fila que a fila está batendo na nossa porta. Isso não é crível. Quem falar aqui que atenderia esse pessoal aqui e deixaria de atender a mãe como o filho para atender um caso aqui, vai estar mentindo. Já ficou. Cala a boca.
doutor Dorival atende, né, doutor abre a frequência. Mas na correria, muitas vezes a gente deixa isso de lado. Não estou dizendo que é para fazer, estou perguntando quem faria. Só vou fazer pergunta, essa palestra inteira. Aqueles lá são esses aqui, ó. No passado eles eram assim. Deve ter uns 3 aninhos assim. Também é uma visão que nos impuseram sobre eles, né? Sim. Só contam essa visão sobre eles. Né? Quando eu coloquei essas fotos aqui, no dia eu estava olhando, passando um documentário sobre isso. Eu não ia botar isso. Aí, estava passando um documentário e apareceu um menino que tinha cortado o braço dele fora. Ele falou: a partir de agora, meu objetivo de vida é matar o povo que me fez isso. Ele estava na casa dele jogando um míssil na cabeça dele lá e cortou o braço dele fora. A família inteira morreu, só sobrou ele sem braço. Não tenho respostas. Como é que chegam essas fotos até nós? Sim. Aqui é outro caso de fome. Né? Daí, lembra agora umas perguntas: quem atendeu? Botei isso aqui por quê? Pergunto para cada um de vocês: se vocês vissem esse ser, volta mais um pouquinho, desculpe. Esse ser é um ser humano, e vocês tivessem ali a comida que vocês estão comendo naquele dia, vocês não dariam? Com certeza, né? Pois essa comida é que a gente dá na parte espiritual, que a gente pode dar para aqueles seres que estão assim espiritualmente. E aí, né, vou responder, tentando responder, falar um pouquinho do que eu acho, que não é certo, não é errado, não sei. Devemos atender quem não nos pede? Eu acho que ele dá essa comida. Se ele vai querer comida ou não, é outra história. Sim. Mas ele, no plano astral, está daquele jeito ali. A gente também aqui, a gente está vendo com os nossos olhos físicos, ele está vendo que passa fome. E a gente vai lá com um bom cristão, a gente vai dar essa comida. Se a gente tivesse o mesmo entendimento de um ser de luz, ele ia dar essa comida para quem necessita, lá, para o Fernandinho Beiramar, para botar a foto. Porque ele é um esfomeado, né? Ele nem sabe que está passando fome, mas ele está passando fome. É o que eu acho. Fábio, me permite uma parte com relação a esse questionamento, que a gente falou um minutinho, só dando uma resposta ao que eu penso com relação a isso. Existe uma diferença muito grande entre ser atendido e atendido, querer solicitar o atendimento ou não. Existem, no modo de entender, assim, duas interpretações aí. Você fala com relação a esse menino aí, debilitado. Devemos atender ele? Obrigado. Devemos atender ele? Eu acho que sim, no momento deles, da solicitação dele. Porque o que acontece? Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para salvar ninguém e nem mudar o karma de alguém. Nós precisamos entender que cada um está diante da sua situação, não vou dizer sofrimento e karma, mas a gente precisa entender que ele tem a sua missão para cumprir. Para nós parece ser horrível. O que eu estou querendo fazer essa visão é mais fácil. O que eu estou querendo fazer aqui é refletir se essa visão está 100% correta. É isso que eu quero fazer. Se eu falar, eu só vou atender quem bateu na minha porta aqui, que ele está com vontade de ser atendido. Vamos cortar um pouquinho as perguntas, senão eu não vou conseguir acabar minha palestra, que eu estou atrasado. Mas o que eu quero é que isso seja repensado. Tá? Por quê? Vocês não veem o espírito superior negar atendimento para um mago negro. Um Fernandinho Beiramar na Terra não é um mago negro. Ele está muito longe de ser um mago negro. Tá? Só pensem nisso. Só pensem nisso. Agora, desculpa, eu vou ter que
Não, senão vai faltar tempo, não vai ter espaço para outra coisa. Era isso aí mesmo. Obrigado, Fábio. Tá? Só repense um pouquinho aí. Ah, mas a gente vai sair atendendo agora todo mundo porque a gente vai fazer milagre. Alguém aqui faz milagre? Alguém aqui consegue pegar numa sessão apométrica uma pessoa certa lá que está no hospital, que é extremamente contra qualquer coisa que a gente faça aqui, mandar uma luz para ela certo e fazer ela sair do hospital andando naquele momento? Eu acho que também é um pouquinho de se achar um pouco demais e dizer que eu estou interferindo no karma do cara. Começa por aí, né? Nosso ego. Se não é para atender, não vai ser atendido, pode abrir a frequência que quiser, chamar o que quiser. Né? De quem é o controle do trabalho? Vou chegar lá. De quem é o controle do nosso trabalho? Aí eu pergunto: deve-se atender trabalhadores ou não? O trabalhador tem a comida. O trabalhador do centro recebe comida. O trabalhador do centro é para ter um pouco de estudo. O trabalhador do centro é para ter um pouco de conhecimento. O trabalhador do centro sofre mais, às vezes, alguma coisa, quando começa a estudar mediunidade, sabe? Tudo que acontece. Pense que eu bebo cerveja, comecei a palestra lá, mostrando como é que eu sou. Né? Agora, tem que atender ou não? Eu acho que tem que atender. Eu acho isso. Agora, tem que dar prioridade para ele ou não? Mas não sei. Tem que ser que nem a sepsia, tem que estar limpo também. Aí, porque a gente sabe que parece que é para ter mais conhecimento, mas a gente vê trabalhador que parece que tem menos. Quanto mais estuda, pior fica. É tudo para refletir. Se deixar, tem gente que vai pedir atendimento toda semana. Aí cabem regras, né? Talvez. Mas tem. Ele não é o caso do nosso irmãozinho que estava lá sofrendo. Ele recebe ajuda, ele recebe o passo, recebe conhecimento, ele está todo dia, ele está trabalhando na luz. Devia entender um pouquinho mais. Não entendeu, acho que tem que atender. Eu cansei de pedir atendimento. Agora, quem está perto da gente, a gente sabe o sofrimento. Veio o Fabiano para mim, eu nunca vi o Fabiano na vida. Ele, normal, chega para mim: olha, eu não estou bem, eu gostaria de um atendimento. O que tu tem? Eu estou meio triste. Aí tu tem um caso de um trabalhador que tu sabe que está sofrendo. Esse meio triste do Fabiano pode ser um suicídio de noite. Ele só não expressou da mesma forma que o outro que reclama o tempo todo. Dirigente, trabalhador da apometria tem que ter isso em mente. O seu caso pode ser o pior, mas tem um filtro. Tem que ter um filtro. Será que ajudar o próximo não é melhor? Será que o meu caso realmente é o pior? Não é deixar de pedir atendimento, mas é ter um pouco de filtro. É só isso que eu estou querendo criar. Aí, atender quem não solicitou atendimento. Em casa, te cansa, todas as casas aqui vão ter, de pessoas que solicitam atendimento por outras. A gente vai dizer: não vou atender. No caso que eu conto sempre, foi 2 meses antes de ser apometria. Para quem não sabe, assim, quando tu cria um evento de apometria, tudo fica uma maravilha. Tudo começa a dar certo, tu fica num estado elevado de consciência o tempo todo, kundalinis alto, assim, e tudo está tudo bem, muito bem. Os grupos funcionam direitinho. Tudo uma maravilha. E estava lá um atendimento atrás do outro, só porrada. Um ano inteiro foi só porrada. Que de 3 atendimentos ainda para umas 10 aqui. Porque um evento mais ou menos grande incomoda. Nisso, a gente está com o nome na mesa de uma pessoa que um amigo dele, que é médico, já trabalhou aqui no centro, ficou sabendo de outro médico que estava em Porto Alegre internado. Aí me falta, faz alguns anos, né? Foi antes dessa apometria, que era o caso específico, mas se eu não me engano estava com superbactéria e estava já em coma já para desencarnar. Era horas para desencarnar. Esse amigo pediu atendimento, a gente botou o nome na mesa, a gente nem chegou a abrir a frequência dele. Tinha uma médium no corredor, a médium caiu no corredor, eu também, aquela história, né?
não, médium se controla, médium não pode fazer barulho, médium. Eu caí, aí incorporei o médium, levantei assim. Ficou cá embaixo da mesa, levantei a mesa e trabalho, depois acordei um pouco, tentei voltar e me fiquei assim, tipo, me segurando para ter um pouco de consciência, porque eu não tinha, perdi a consciência. Os médios caindo no chão, assim, foi assim, atendimentozinho. Bem normal, né? Pro período. Não foi fácil a doutrinação, tá acontecendo. Aconteceu a doutrinação. Na manhã seguinte o cara acorda dizendo que estava numa. Ele não tem religião nenhuma e ele é assim, é contra. Acorda dizendo que foi para um lugar de luz, que estava numa maca de muita luz, e vieram seres de branco e operaram ele. Acordou contando isso. E ficou bom. E ele até hoje não sabe o que foi atendido. Mas ele começou a acreditar no alto. Ele não sabe o que aconteceu, onde foi o atendimento, que religião ajudou ele, não sabe nada. Mas começou a acreditar. E mudou. E aí eu vou dizer, não vou atender. Na verdade, você não tinha nem escolha. Ele foi atendido na mala, foi jogado no... não foi aberto a frequência, foi jogado na mesa e foi feito atendimento. Mas se fosse passar por mim, talvez eu usasse, né, aquele conceito antigo, não. Antigo não, que também é meu, né? Não pediu atendimento. Então vamos repensar também. Quem é mais importante, um jovem ou um idoso? Aquela história da ilha, né? Eu vou salvar a prostituta, o padre, a criança, sabe? Já fizeram assim? É a mesma pergunta. Entender conhecidos ou desconhecidos? Dá prioridade para quem? O dirigente do trabalho tem que estar sempre um passo atrás. Tem que tratar sempre com o mesmo filtro. Não é fácil. Aí eu coloquei direção dos trabalhos. Direção dos trabalhos não é nossa. A gente é dirigente e está representante. O representante sempre faz merda, né? A gente faz os nossos problemas. Mas a direção está no alto. Então realmente estar pronto para o trabalho, como o Rudy fala, né? Para poder ter uma boa escolha aí. Com quem atender, porque não é fácil. Na minha inteligência, na minha moral, hoje eu não consigo dizer que eu faço certo isso. No nosso grupo. E eu acho que se alguém aqui disser que faz, está com problema de ego. Pelo menos que a gente repense e tenha isso em mente. Beleza? Todo mundo já querendo matar aqui? Até onde ir? Para vocês, essa palestra também foi dada por meio de evangélicos. E quando eu contei o que era isso aqui, ficaram meio assim, né? Não, isso aqui pode ser o estado mental da pessoa. Senhor, não tem. Obrigado. Sabe, né? É o estado mental criado por nós, porque o umbral foi criado por nós mesmos, pela nossa mente. Então pode ser. Até onde ir? Até onde atuar perante o livre-arbítrio? É aquela história de sempre, né? Aqui no Jardelino a gente pensa um pouco diferente. Na verdade a gente ajuda mais, eu falo tão baixo que não sabe nem. A gente ajuda mais os desencarnados que os encarnados. A gente vê isso. Quando a gente tem uma técnica para retirar o aparelho, a gente pede para quem colocou tirar. É muito fácil, entre aspas, né? Manda uma luz prata, eu vou lá, seleciono o aparelho, tiro, pom. Que mérito teve? Quem teve o mérito? Quem fez? O que a gente tenta sempre aqui no Jardelino, isso não acontece, eu vejo que não acontece em outras casas, mas aqui a gente pensa. Se quem colocou puder tirar, pelo menos ele começa gerando um crédito para ele. Agora, ometria, antes de tudo, é uma técnica de convencimento, de persuasão. Né? Se a gente for lá ler o Dr. Lacerda, tem algumas leis que não estão na ordem, mas tem lá um grupo de técnicas de persuasão. Estou errado? Quem estudou o mesmo livro do Dr. Lacerda tem lá, técnicas de persuasão. E a persuasão para quê? Só para tirar o
obsessor do obsidiado? Não é, né? Se a gente não está fazendo a persuasão, a gente não está usando da forma correta. Técnica bem aplicada tem sempre exceções, né? É para o espírito querer ajudar, vou dar uma acordada, pelo menos naquele momento, artificialmente. É artificial? É artificial. Agora, se não acontecer, vou fazer na marra? Não. Eu acho que não. Agora, a gente vê, mas vocês vão ir muito, vão forçar. Não é forçar, são as técnicas justamente para não precisar forçar. É convencer, isso aí, convencer. Se fosse só para fazer um encaminhamento, enquadrava e encaminhava. Para mim é falta de estudo. Quando eu chego num problema desses, que mas a gente vai forçar, não vai forçar. E aí também, né? Mas a gente vai atuar no livre-arbítrio. Então não faça nem oração pelo próximo, porque a oração pelo próximo eu estou atuando no livre-arbítrio do próximo. Né? E eu penso também que quando existe a intenção do amor, é o que basta. Se a gente simplesmente pensar no karma da pessoa, ela não vai merecer nada, porque ela tem que criar o seu merecimento. Né? Mas a gente aprendeu um pouquinho mais. Cristo veio trazer um pouquinho mais, né? Que é o amor, é a doação. Mas ela realmente precisa passar por aquela prova. Com certeza essa criança aqui precisa passar por essa prova. Ela não caiu do nada ali, mas a gente não pensa duas vezes antes de dar comida, né? Quando a gente faz um tratamento de hipometria, ele vai durar quanto tempo? Pode durar um mês, pode não durar nada, pode nem funcionar, mas não é infinito. Quando sai da casa, às vezes está tudo que volta. Ele não é infinito. Esse é até onde a gente pode ir. Está aí. Até onde a gente pode ir. Feedback. Quero falar um pouquinho disso aí também. Até onde deve se dar feedback atendido? E aí eu adoro, né? Adoro. Tem pessoas que vêm. Tem pessoas não. A maioria que vem receber atendimento quer saber. Né? Quer saber o que aconteceu. Por quê? Porque quer ficar bom ou porque é curioso? E nosso papel é qual? Não é nem curar, né? Porque a gente está se achando aí. Eu não dou feedback. É bom dar feedback? É bom. É bom. Mas para quê? Com um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Ajudar essa pessoa a fazer a reforma íntima e tirar todos os, com o futuro, com o crescimento dela, né? Talvez as causas que ela continua tendo, que diminuam. O que a gente está fazendo ali? Uma faxina. Talvez ensinar ela a tomar um banho. Tá? Agora, aí vai do ego. Aqui no Jadelina a gente tem grupos que dão muito feedback, além do necessário, e os que não dão feedback. Tem de tudo aqui. Qual é dirigente que a pessoa vai gostar mais? Dona Maria Luísa, a senhora sabe que há, sei lá, 1.500, quase 2.000 anos atrás, não, mais menos. Sei lá, vou pegar um nome histórico. A senhora foi Cleópatra. A senhora é uma rainha impressionante e a senhora está aqui porque a senhora é um ser de luz, ajudou muitas pessoas e está aqui se a trabalhar. E a senhora não precisava mais reencarnar. Mas graças a Deus a senhora está entre nós. A senhora precisa trabalhar. Tá? O que está acontecendo contigo é porque a senhora precisa trabalhar. Ou vai lá falar com o Fábio e vou dizer, ó, tem esse livro, esse livro, esse livro. Tá? Não vou dizer o que aconteceu, não vou dizer nada, só acho. Tem que ter uma melhora nesse aspecto. Continua sendo um ser de luz, continua sendo tudo, mas sem. Porque eu posso usar as mesmas técnicas de persuasão para persuadir uma pessoa que está lá recebendo atendimento. O que vai gerar isso? Né? É um problema grave. Isso assim, está cheio de gente se aproveitando disso. Antes de fazer isso, eu prefiro não dar feedback nenhum. E a falta de discernimento das pessoas, né? Quem? Por aí falar o objetivo, né? Por que falar? A gente tem que pensar. Preciso falar? Não precisa falar? Se eu tenho que falar, por que eu tenho que falar?
E quem deve falar? Todo grupo deve sair falando com a pessoa? Será que todos nossos trabalhadores do grupo estão harmonizados realmente? Se eu digo assim, ó, a presidente da casa tem as fichas, eu não sei. Já presenciou isso, né? E aí, uma convenção coletiva ao redor do consulente, quase como se fossem pitacos. Eu sou perdida ali. Claro que cada um tem sua visão, Quase flecha, assim. claro que cada um vai querer ajudar, mas será que todos vão conseguir ajudar? O doutor Lacerda, quando aconteceu esses casos, ele disse: olha, o atendimento foi realizado, vamos colocar uma pedra em cima do que passou e vamos agora, a partir da frente, tornar novas resoluções da renovação interior. Procura um centro, estuda, faz o bem, porque se você começar a revolver no passado, você vai entrar na mesma frequência que foi tirada. Eu sou da área técnica, né? Eu acho que se o atendimento foi bem feito, ele, ponto, estancou o problema. Né? Se o problema é no Mago Negro, agora não tem mais, ponto. Claro que a gente sabe que isso aí tem muito mais coisa por trás. Mas até onde a gente pode ir aí, eu acho que a gente tem que ter um freio. Aí, né? Deve-se falar ou não. Falar para uma pessoa sem conhecimento nenhum. Olha, não precisa ser um Mago Negro, só. Tinha um doentinho, olha o caso mío. Tinha um doentinho no teu quarto contigo. E por isso tu não dormia. E o cara não conhece nada. E vai dormir depois? Né? Aí? Vai na cama ou não? No nosso grupo, um dos grupos que trabalha assim aqui, nós temos a sala que fica um pouco isolada da mesa, a pessoa deita na maca, até porque tem então, as pessoas que passam reiki ou fazem cirurgia, caso alguém faça cirurgia. E a gente coloca fones de ouvido na pessoa, para que ela não ouça nada do atendimento. E aí tem uma pessoa designada para dar o feedback, que é um feedback mínimo. A gente tem, às vezes assim acontece, não, fala tal coisa, mas vai ser falado para essa pessoa e essa pessoa sabe se vai falar ou não. Ela tem já tem um filtro. Às vezes sim, vai ter médico que vai dizer, diz tal coisa, tá. Beleza, põe mais dica. A gente tem que isolar a pessoa o máximo possível do atendimento. Quando é feito à distância, esse problema não acontece. Mas a gente tem casos de presencial. No presencial, nosso grupo trabalha assim. Discussão de atendimentos. Isso é outra coisa. Principalmente quando você está começando no estudo. A gente acha, tem uma técnica milagrosa aqui, está todo mundo com os olhos brilhando, achando que descobriu, virou Jesus, e aí tá lá tomando cervejinha, usando o barril nas costas. Tu viu o atendimento lá? Que legal, aconteceu tal coisa. Ou, isso é um caso, ou discutindo casos como termos de fofoca. Acho que até a foto que eu botei aqui fofocando. Ah, mas isso não acontece em casa espírita. Então, deve-se discutir atendimentos só com o objetivo de melhora de técnica ou com aprendizado, com hora certa, proteção certa, no local certo e com as pessoas certas. Por quê? Sem citar nomes, analisando um caso de uma pessoa. Atendimento remunerado. Já diz tudo, né? Fabiano, você é formado em quê? Em administração. Com doutorado em econometria. Não, só mestrado. Só mestrado. Fazer na esquina agora mudou de lugar, tá duas quadras no escritório. Tem lá salão de beleza que faz cabelo, unha,
Reiki e atendimento homométrico. Aí assim, eu não sei, eu acho que eu que tenho a minha moral tão baixa que eu não consigo me manter bem assim, sempre. Então, às vezes a gente tem um atendimento pesado, o cara dá uma balada. Né? Não sei se acontece com vocês. Não. Né? Comigo às vezes acontece. Eu fico imaginando quanto é a balada dentro do salão de beleza. Com pessoas entrando, e toda aquela proteção espiritual na tesoura, no shampoo. É limpo, né? Só, não sei, né? Sem a quarta lei para proteger. Cada um, né? Mas está meio claro, assim, me parece que está claro. Dar de graça o que de graça receber. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expelir os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus a seus discípulos: por esse preceito estabelece que não se deve cobrar para aquilo que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Era o entendimento deles, né? Ou seja, os maus espíritos. Se dom lhe fora dado gratuitamente por Deus. Pedro, que eu saiba, não cobrava. E ele só fazia isso. Depois ele. Se dom foi dado gratuitamente por Deus para livre dos que sofrem para ajudar a propagação da fé. Eles lhes disse que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação, nem de meio de vida. Vocês lembram que a gente dá assim, uma coisa eu estou lá, eu sou enfermeiro, estou com um enfermo, sinto que tem uma energia negativa, eu vou lá, dou um passo, ou faço um encaminhamento, jogo uma luz verde ali, sei lá. Meu trabalho é enfermeiro, eu vou lá e faço isso. E quis dar um pouquinho de um outro lado meu. Ela não botou adicional aí no salário dela. É o que eu acho. Foi o motivo que a gente criou o Cepometria. Isso e os cursos de R$2.000 no final de semana. Foi um motivo. Tem muita gente que ama coisas. Não sei como é que vai aprender com R$2.000 num final de semana. Não sei como. Talvez até valha, né? Você aprender num final de semana tudo. É barato. É barato. E aí? Como definir ética na apometria? Alguns aspectos só que eu tentei discutir aqui sem ir em conceito, só. Eu tive que explicar lá para evangélico, para católico, que nós não somos uma religião, e que a apometria, e que a Umbanda não é também nada muito diferente. Estava esperando levar chicotada. Eu disse, ó, isso aqui só existe assim porque nós fomos racistas. Né? Eles não entenderam nada, eu tentei parar por aí. Mas isso aqui é uma forma de enxergar isso. Isso aqui é uma forma de enxergar isso. Né? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa. É nós que separamos. E nós estamos abaixo de todo esse entendimento. E aqui, na verdade, é cada vez mais abaixo de todos os entendimentos. Então, nossa ética está abaixo disso. Pelo menos que seja da ética cristã. Mas antes de falar um pouquinho mais, eu já que passei muito tempo, quero ler. Que eu acho que é importante a gente voltar o que o doutor Lacerda alertou. Aqui, então, devemos coordenar um vigoroso alerta para entusiasmos que possam estar provocando. Como fundamento de todo esse trabalho, como de resto, de todo o trabalho espiritual, deve estar o amor. É o alicerce sempre. Amor não define para quem amar, quem não amar. Amor. As técnicas que apontamos são eficientes, não temos dúvidas. O controle dessas energias sutis é fascinante, reconhecemos, pois deste fascínio também sofremos nós. O Lacerda também não era santo. Esses mesmos problemas éticos que nós tínhamos aqui, com certeza ele passava.
Mas se tudo não estiver impregnado de caridade, de nada valerá. Mas, ao lado da caridade, como consequência natural dela, deverá se fazer presente a humildade, a disposição de servir ao anonimato. Se faltar amor e disposição de servir pelo prazer de servir, corremos perigo de incorrer na má aplicação das técnicas e do próprio caudal de energia cósmica, tornando-nos satânicos por discordância da harmonia universal. Só isso que é o problema. Advertimos, através da obediência dos preceitos evangélicos, somente através dela experimentadores e operadores podem desfrutar de condições seguras para desplaçar esses arcanos secretos da natureza, com a adequada utilização dessas forças desconhecidas, entre aspas. Lei do amor. Tá? Regra de ouro da prometida. E aí, voltamos para Jesus. Eu vos dou um novo mandamento, coisa bem novinha para nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Não é? Não fazeis ao outro o que você não quer que faça para ti. É amai-vos uns aos outros. É bem diferente uma coisa da outra. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Façamos ao próximo o que desejamos a nós mesmos, e não o contrário. Tudo, pois, quando quereis os outros vos façam, fazer também a eles, porque esta é a lei dos profetas. É isso. Esse é o código de ética que nós hoje, a sociedade segue uma moral. Nós temos a moral e o que é ético. Nós temos dois caminhos. Para quem estuda um pouquinho de ética, sabe que existe um código moral e um código ético. Fazendo isso, vai ser um código só. E isso é a minha palestra. Ainda temos, pelo nosso cronograma, 5 minutos, embora várias perguntas tenham sido feitas já durante o transcurso da palestra do Fábio. Se alguém desejar dirigir mais uma pergunta a ele, temos um tempinho aqui. Tem uma pergunta que me surpreendi, Fábio. Uma vez eu fiz com uma pediatra do grupo, estava lá na nosso grupo de estudo, numa palestra dada por alguém, eu fiz a pergunta para ela, se, já que ela é pediatra, médica pediatra, se tivesse três crianças precisando de UTI e tu tivesse só 2 UTI pediátricas aqui, que vocês fazem lá? Ela disse assim para mim direto: a gente investe nas que tem melhor condição. E eu disse: como que é isso? Não, é assim. A ética médica tem que fazer isso, a gente investe na que tem condição. Nós não podemos fazer isso. Eles lá no hospital têm o direito de fazer, procurar um outro hospital para fazer, mas nós não podemos fazer isso. Mais alguma questão? O pessoal está muito com fome? Não, essa ética aí nos coloca. Atua nós. Todo mundo agora procurando amor para mim. Tu vende essa tua palestra lá, tu vai lá na nossa casa? Passa. Vou te levar lá, mano. Com certeza. Quem podemos atender? Vamos voltar àquela questão. Eu acho que aqui na casa o nosso atendimento fraterno é fundamental para definir quem deve ser atendido. Eu tive uma vez um caso no meu grupo que foi uma coisa assim surreal, sabe? Virou até, não piada, mas a gente ficou curioso de como a gente devia fazer. Veio uma senhora, a senhora assim, estava falando do marido dela, e nós pedimos, a senhora quer ajuda para o seu marido? Ela disse: sim, eu quero me livrar dele. Eu pedi para ajuda para se livrar do marido. Aí eu pensei: como é que essa senhora ela veio parar aqui? Como é que nós vamos atender ela?
Aí, o que foi feito? Atendemos 2. É a única forma, mas eu falei isso aí para salientar que o atendimento fraterno é fundamental para definir os atendimentos. Mais que tudo isso, porque existem casos que a gente vê, é explícito, tem que atender tudo mais. Passando para um atendimento fraterno, vai haver uma seleção menor. Bom, só nesse pedido já tinha que ser atendido. Isso daí precisamos tinha que ser atendido. Só tentar ser em breve para a gente poder falar com a gente. Escutando o colega ali comentando sobre esse atendimento surreal e trazendo essa questão do atendimento fraterno, que é essencial, acho que todas as casas têm de alguma forma algum trabalho que se demonstra assim surreal. E trazendo isso para a tua palestra, que eu não quero polemizar, dentro do grupo de trabalho que nós temos desenvolvido, a gente tem falado muito em cosmoética. Como que eu vou definir isso? Em primeiro lugar, nós temos uma visão muito precária de que forma e por que meios a pessoa chegou até nós. Na condição de terapeuta, hoje eu sei que quem me escolhe é o mentor daquele ser. Não são os meus lindos olhos, nem o meu consultório, nem meu cartão maravilhoso, nem o meu currículo, mas o mentor que acredita que eu tenho a condição necessária, ou um meio, ou a ponte para aquela pessoa buscar a sua cura. Concordo plenamente com os colegas que disseram que a pessoa necessitada foi quem realmente veio pedir ajuda. E isto dentro do espiritismo, e a gente não tem como separar. Hoje eu vejo a doutrinação clássica das mesas espíritas como uma boa fonte de pesquisa para o trabalho do doutrinador. O doutrinador hoje tem que trabalhar na terapeutização daquele ser em sofrimento. E tem autores clássicos que às vezes até são esquecidos, Luiz Gonzaga Pinheiro e outros nomes do espiritismo que trazem técnicas sem nome que a gente aplica em apometria. E que, como o título não está apometria, não está escrito no livro, acaba sendo esquecido na hora de preparar trabalhadores para a tal. Com relação ao atendimento fraterno, fundamental. Fundamental. Só que o atendimento fraterno, que é uma das coisas que me impulsionou a criar uma condição de auxiliar pessoas na formação de trabalhadores, ele tem que levar em conta alguns parâmetros, como aquele que você trouxe da pessoa que diz que não está muito bem e pode ser um potencial suicida. Eu já trabalhei em casas onde, se a pessoa não chegasse caindo aos pedaços, literalmente, ela não era atendida e era dito: você não precisa de atendimento. Quem te mandou aqui foi tua terapeuta, quem está precisando de atendimento é ela, não você. Você precisa só trabalhar naquele conceito antigo de que a pessoa em sofrimento, só buscando um viés de trabalho mediúnico, já resolve. Há outras situações em que, se a pessoa chega vestida, lúcida, coerente e orientada, ela não vai ser considerada uma pessoa em necessidade real, e aí entramos naquela questão do filtro, quem é o mais necessitado. O que eu vejo é que, independente de qual sejam as respostas que a gente tem, só tem um caminho: autoaprimoramento. E se não tivermos um programa de autoaprimoramento para nós, trabalhadores das casas, o que nós vamos ter são muitas equipes trabalhando, técnicas cada vez mais aprimoradas, porque muitas vezes nós não estamos doutrinando espíritos, almas em sofrimento. Nós estamos doutrinando médicos que estão mal resolvidos e não têm como lidar com essas questões. E outra questão: se nós não tivermos outros mecanismos de ajudar as pessoas, nós teremos sempre filas enormes de gente para ser atendida. E penso que dentro do que a espiritualidade quer para todos nós é diminuir a fila dos assistidos e aumentar a fila dos comprometidos. Temos que ter uma fila muito grande sempre, mas não das mesmas pessoas. Com certeza, por isso que... Se forem as mesmas pessoas, nós não estamos fazendo um bom trabalho. Por isso que o feedback nesse aspecto é importante, o atendimento sabe. Por que eu quis trazer aqui? Né? Não tentar
englobar o planeta na palestra. Mas sim, a casa tem que ter uma regra. Essas regras, isso aqui tem que ser pensado pelo conselho espiritual da casa, criado a triagem de forma que seja igual para todo mundo. Por isso que eu perguntei. Trabalhador tem prioridade? Trabalhador não tem prioridade? Atende ou não atende? Essa regra tem que estar escrita. Porque infelizmente o nosso código de ética não é igual ao código moral. Se fosse, não precisaria. Mas com essas perguntas aqui, eu acho que cada casa aqui deveria pegar essas perguntas. O que a gente faz nesses casos? Meu objetivo foi esse. A gente não vai ter solução 100%, que vai resolver 100%, mas no momento que se tem uma regra escrita, a gente tem já uma ideia, e essa regra depois pode ser melhorada, a gente sabe que pelo menos a gente não vai ser injusto com quem a gente conhece, quem a gente não conhece, quem a gente é amigo, quem a gente não é amigo. E aí tem vários métodos, que nem tudo precisa ir para a apometria, nem tudo precisa passar para, talvez não precisa passar para atendimento fraterno, cada caso é uma forma, mas que esteja de acordo com essas perguntas, pelo menos, que se leve em consideração. Isso que eu tentei criar. Eu acho importante a gente ter essa questão do atendimento fraterno, né? Ele é muito importante. Obrigado. O atendimento fraterno, na verdade, é a porta de entrada de qualquer centro espírita. Isso aqui dentro da nossa casa, a gente vê isso, vê que é importante e tenta aprimorar isso. Por isso, o atendimento fraterno tem que ser muito bem trabalhado. Nós, quem faz o atendimento fraterno, tem que ter consciência de quem está vindo até a casa. Porque muitas vezes vem pessoas querendo saber, eu quero saber se eu fui Rainha Cleópatra. Não é, a apometria não é para isso. Ou então, eu tô assim, eu tô triste, eu tô desanimado. Às vezes a pessoa vem aqui, pega a ficha com a Jana, vê a palestra e vai falar com o nosso, quem faz atendimento, eu vi a palestra e já resolveu, nem tá tudo bem, eu vim aqui para saber como é que é espiritismo. Então tem várias demandas. Claro que se tu tá aqui, estou com o meu grupo lá de apometria, atendendo, e vem alguém aqui numa palestra e começa a ter alguma coisa diferente, precisa de um atendimento de urgência, tá lógico, daí entra a questão do bom senso. O bom senso é a melhor ética, né? Fazer o bem para quem precisa, ao amor, né? Eu acho que nós que estamos aqui presentes, estamos querendo melhorar, estamos querendo aprender mais. Então, para fazer um bom atendimento fraterno, a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que está falando. Eu acho que tem que fazer isso, a gente não acha nada, a gente tem que falar o que o Cristo falaria, ver com compaixão com a outra pessoa. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, aquela pessoa que está na tua frente é só escutar, né? E quem é o doutrinador, quem é o coordenador, e nós que estamos, quem é o médium, foi o que o Rudy falou. A gente tem que, não basta só, eu sou médico, lá sentar na cadeira aí. A gente também, para a gente ser um bom médico, a gente tem que ter uma boa bagagem, a gente tem que ter bons livros, a gente tem que estar numa frequência boa. A gente é mais responsável. O espírita é mais iluminado. Eu sou espírita. Você está ferrado, porque tu sabe mais coisas que os outros e você tem mais responsabilidade. Então tem que estudar mais. Eu vejo isso. E se você está no Cristo, você tem que ter uma postura ética. Não dá mais para pedir a sacola que está furada, ou passar no lugar do outro, estacionar em um lugar que não pode estacionar. E a gente tem que ser ético o tempo todo, porque nós somos espelhos para a nossa sociedade, porque estão ao nosso redor. Muito bom. Eu queria dar uma partezinha nele ali. Outro dia disseram para nós que a gente tinha que ampliar a palavra atendimento fraterno para acolhimento fraterno. Eu achei bem interessante isso, porque às vezes a pessoa precisa ser só acolhida,
No acolher, tu resolve grande parte dos problemas. Anotado. E daí, depois. Desculpa eu falar Só fora. para voltar mais um pouquinho de na fogueira filosófica. Tem duas passagens, duas frases lapidares de Sócrates, não é o jogador da seleção de 82, que ele fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo, conhecerá os deuses e o universo. No final da existência dele, ele arrematou dizendo que só sei que nada sei. Então ele teve a humildade e a consciência profunda, não da boca para fora, mas da boca para dentro, da sua essência, de chegar à conclusão de que não sabia nada. Apesar de ser um dos grandes filósofos da humanidade, talvez, se não o maior, um dos mais renomados, mais conhecidos. Então eu acho que a gente tem que ter realmente a humildade de entender, de compreender, né, que o entendimento é com a mente, a compreensão é com o coração. Então a gente precisa compreender o coração e ter a humildade de que estamos todos, sim, no processo de evolução, no processo de elevação consciencial. Mas essa caminhada é diária, é uma escala que a gente tem que subir um degrau por dia, e a gente tem que fazer a nossa parte. A gente fala que o coração ele tem mais neurônios, está sendo descoberto, tem mais neurônios no coração do que no próprio cérebro. Então, se a gente usar melhor o coração, com certeza vai ficar muito mais fácil de cumprir a missão terrena acordada no plano espiritual. Penso que seja por aí. E lembrando também, só para finalizar, que a mediunidade ela não é um dom, é uma dívida que a gente tem. Quanto maior a mediunidade, eu lembro, maior é a dívida que a gente tem de vidas passadas. Então, não pode esquecer. Não pode esquecer desse pequeno grande detalhe. Né? Bom, só isso, obrigado. A minha é maior. Só para trazer aqui para a nossa realidade, uma das coisas que nos deixa feliz, por um lado, é que no encontro ou no próprio dia a dia, a livraria, que também é o lugar onde se pegam as fichas, e a Jana sabe a melhor realidade, é que tem dias em que vende-se mais livros do que se pega a ficha para atendimento. Então, aos poucos, as pessoas começam a entender que não é só sentar aqui e buscar cura que vai adiantar, porque ela vem uma vez, ela vem duas, ela continua ruim. Muitas fazem cursos, leem, eu li todos os livros, eu fiz 2, 3 cursos de apometria e a minha vida continua ruim. E ao mesmo tempo tem pessoas que entenderam e vêm aqui ler, frequentam a casa, têm os seus problemas, né, têm as suas dificuldades do dia a dia, mas elas entendem que é pelo estudo, pela ajuda que elas vão se melhorar, né? Então, que bom, né? A gente da livraria também, que é responsável e cuida do livro, fica feliz de ver isso também, né? Que as pessoas procuram mais, cada vez mais, o estudo, né? O entendimento. Os grupos de estudo cada vez mais crescem na casa, cada vez abre-se mais, porque as pessoas vêm procurar, né? Então, não só buscar o atendimento, buscar o conhecimento, né? Isso que nos ampara também, né? Tem um fato interessante. A mãe da Raquel aqui, ela ia na casa uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. E toda vez que ela ia na casa, ela ia na livraria, comprava livros e pagava a mensalidade. Ela pegava o talão de cheque dela e fazia isso. Cara, naquele dia era impressionante. Havia um fluxo de pessoas comprando livro, eles olhavam aquelas senhoras de idade, comprando livro, pagando mensalidade. Faz muita diferença, exatamente. O que ajuda muito também é comida. E agora é hora de comer. Senhoras e senhores, agradecemos o presidente da UGEA, para entregar ao nosso palestrante uma lembrança do evento. Que surpresa!